Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada a você que tem visualizado os vídeos, que tem deixado seu comentário. Eu peço a você, deixe o seu like para ajudar o canal. E também você que não se inscreveu ainda, inscreva-se, você é muito bem-vindo. Acione o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Como prometido, pessoal, eu passei aí uma semana estudando o livro de Melquisedeque. Muito 10, gostei muito. Tem tudo a ver com o livro de Gênesis e tem algumas curiosidades nele. Antes de falar sobre o livro, especificamente sobre o livro de Melquisedeque, nós temos que entender quem foi Melquisedeque, como foi a história dele, ele veio de onde? Por que ele não é um personagem assim bíblico citado muitas vezes? Vamos lá então. O nome, vamos começar pelo nome Melquisedeque. Melec, que significa rei, e Tzedek, que significa justiça. Ele era quem? Vamos ler na palavra de Deus em Gênesis 14, a primeira passagem bíblica que fala sobre ele. Melquisedeque, então, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do El Elyon, ou seja, do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão. Abrão ainda não havia tido seu nome mudado por Deus, abençoou dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Vamos dar uma paradinha aí antes de encerrar esse versículo. Então, quem foi Melquisedeque? Rei de Shalem, ou de Salém, né, como nós dizemos, que posteriormente passou a ser Jerusalém. Então ele era rei, e aqui está dizendo, ele era sacerdote. Então, além de rei, ele era sacerdote, e ele veio ao encontro de Abraão e trouxe pão e vinho. Bom, vamos dar uma paradinha aí, porque se ele veio ao encontro de Abraão e trouxe pão e vinho, é porque eles sabiam da existência um do outro, não é isso? Ninguém vai ao encontro de uma pessoa que você não conhece. Então, ele não era uma pessoa totalmente desconhecida. Outra coisa, finalizando o versículo, diz assim: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, ele pegou a 10ª parte de toda aquela riqueza e ofertou para o sacerdote e rei Melquisedeque. Depois dessa passagem bíblica, não existem muitas passagens bíblicas falando sobre ele. Isso ocorreu quando, missionária? Isso ocorreu quando Ló, que era sobrinho de Abraão, saiu do meio deles, porque os pastores estavam guerreando, porque o rebanho aumentou muito, aí ficava aquela briga, esse é de Abraão, não, esse é de Ló, e aí então eles se dividiram. E Abrão falou para ele assim: olha, para onde você quer ir? Ele viu as campinas verdejantes, né, de Sodoma, de Gomorra, falou: opa, vou para lá é bom. E ele foi para Sodoma. Contudo, existiam 4 reis que eram inimigo daqueles reis das planícies e vieram a ter aí uma guerra com eles. Quem eram esses reis? Quedorlaomer, rei de Elão, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, e Tidal, rei de Goim. Então, esses 4 reis vieram guerrear contra Bera, rei de Sodoma, Birraza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Simeber, rei de Ziboim, e Belá, rei de Zoar. E nesse momento, eles levaram Ló preso, né, cativo. Isso ocorreu no Vale do Sidim. Então, nessa ocasião, quando Deus deu a vitória para Abrão, Melquisedeque veio ao seu encontro e o abençoou. Trouxe pão, trouxe vinho, falou: esse é Abraão, é aquele que é amigo de Deus, é aquele que Deus deu a vitória sobre os seus inimigos. E recebeu então o dízimo.
A outra passagem que vem falar de Melquisedeque é no Salmo 110:4, que o salmista ele faz uma comparação da época do Messias, né, da era messiânica, com o sacerdócio, né, de Melquisedeque. E ele diz que o teu sacerdote será eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Como era com Melquisedeque? Igual a, entendeu? Então não tem nenhum segredo nessa palavra, segundo a ordem de Melquisedeque. É como ocorria com Melquisedeque. Por quê? Porque uma vez que mudou o sacerdócio, né, que Arão era aquele sacerdote, tinha toda a linhagem dos levitas, e Melquisedeque não fazia parte desse parentesco. Na era de Arão, eles faziam todo o sacrifício de rituais, de matar o cordeiro, de espargir o sangue, e Cristo veio como cordeiro perfeito, fazendo um único sacrifício, e um sacrifício que é para toda a eternidade. Mas dizem, né, o apóstolo Paulo cita que Melquisedeque não tinha genealogia, que ele era sem pai, sem mãe, não tinha os seus dias contados. Contudo, nós vemos, né, os historiadores, aqueles que estudam sobre a teologia, sobre todos aqueles que são dos antepassados, da época dos judeus, da época de Moisés, de toda aquela arqueologia que é descoberta. Então eles vêm fazendo aí um estudo e eles chegaram num consenso de que Melquisedeque pode ter sido o filho que mais viveu de Noé, o filho de nome Sem, né, que deu descendência aos semitas. Por quê? Porque ele viveu aproximadamente 600 anos e ele tinha 550 anos, pela conta desses estudiosos, né? Ele tinha em torno de 550 anos quando Jacó estava com 50 anos. Então, ele conheceu uma grande parte dos descendentes, uma grande parte deste povo, né? E este livro que eu estudei sobre ele, que nós vamos falar amanhã, porque senão vai ficar um conteúdo muito grande, né? Este livro ele foi encontrado nas cavernas de Qumran. Foi encontrado muitos pergaminhos, né, muitos escritos, e foi então copiado e propagado pelos essênios. Quem eram os essênios? Os essênios foram aqueles que fundaram o movimento judaico antigo. Eles eram povos que eles tinham uma cultura de cuidar do corpo. Até se você pesquisar na internet, você verá que eles davam assim uma importância para os banhos termais, para as ervas, para os remédios naturais. E eles também tinham um costume de jejuar. Era um povo que tinha a prática do jejum, da oração e da meditação em tudo aquilo que tinha a ver com escritas falando de Deus, falando dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus, dos preceitos de Deus. Então, foi o povo que fundou o movimento antigo judaico, né? Eles viviam na região da Palestina, no Oriente Médio. Então, o livro de Melquisedeque, ele vem falar sobre a criação, sobre tudo aquilo que Deus criou, sobre o universo, sobre a criação dos animais, de tudo aquilo que vive, da raça humana, da queda do homem, como se deu a queda do homem, né? E interessante é que tem muito a ver com o livro de Gênesis, mas tem algumas peculiaridades. Tem algumas coisas um pouquinho diferente que os homens podem até achar que é fictício, né? Por isso que ele foi tirado da Bíblia por ser
um livro pseudoepígrafo. Nós já falamos isso nos vídeos passados, né? Considerado apócrifo, ou seja, de veracidade duvidosa, que não se pode comprovar a sua veracidade. Então ele não foi contado. Mas por que toda essa história de Gênesis, se não tinha ninguém que escrevesse na época, se a escrita ela veio aí já depois, na época de Moisés, quando eles usavam aquelas tábuas de argila para fazer as contas, para fazer seus cálculos, para deixar ali registrado as suas informações, como é que foi então propagado, como é que foi divulgado, né? Tudo isso. Nós vemos que os nossos antepassados também contavam para nós histórias dos tataravós, dos bisavós, dos avós, de onde veio, como foi, o que aconteceu, como foi o casamento do avô com a avó, né? Ah, matou um boi, aí vai se falar tudo o que aconteceu naquele dia. Então você veja que todas essas histórias eram passadas boca a boca. Eles iam passando nas suas descendências, na sua família, nos seus clãs, nas suas tribos, e depois, quando veio a parte da escrita, eles começaram então a registrar tudo aquilo que eles tinham de conhecimento, né? Onde mais se fala, então, missionária? Você só citou 2 versículos, Gênesis 14 e Salmo 110, 4. No livro de Hebreus, em Hebreus 5:6, Hebreus 5:10, Hebreus 6:20, vem quase que repetir esse versículo do Salmo 110. Eu quero ler com você, para você e com você, o Salmo 110, o versículo 4. Vamos lá. Diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá, que tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Então aqui ele está fazendo uma parábola, né, falando da era messiânica, falando do Messias. Ele está dizendo, olha, você está sendo... o seu sacerdote é como o sacerdócio de Melquisedeque, é eterno. Você veja que Melquisedeque teve uma vida longa, né? Pelos estudos que os judeus dizem, né? Que ele viveu 600 anos, que era o filho descendente de Noé, porque ele pegou aí várias gerações e ele habitava nessa região. Então, por isso que eles acreditam que esse rei de Salém, né? Esse rei de justiça era um homem íntegro, era um homem voltado para servir a Deus, temente a Deus, e levou a sua bênção para Abraão. Bom, agora amanhã nós vamos então falar um pouquinho mais, né? Vamos adentrar no assunto propriamente dito do livro de Melquisedeque, o que contém nesse livro. Eu te aguardo aqui, quero deixar aí um gostinho de quero mais. Esse canal, pessoal, ele tem o intuito de trazer curiosidades, de trazer conteúdo bíblico. Essa semana ainda eu quero deixar uma palavra, né? Estou buscando a Deus em oração, pedindo a Deus uma palavra poderosa para deixar, para abençoar a vida de vocês. Tenho orado todos os dias por vocês, pedindo a bênção de Deus, a cura, a vitória na vida de vocês. E eu conto com a presença de todos aqui, que você possa compartilhar os vídeos, e eu te aguardo aqui amanhã para a gente falar somente do assunto do que contém no livro de Melquisedeque. E fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.